declarar uma palavra aí para a sua vida. João, Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número... Eu vou ler do 5 e diante para a gente entender um pouco. Diz assim: de acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas à pedrada. Mas o Senhor o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queria acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuavam a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, de pé. Glória a Deus. Olha como é forte essa palavra. Nós estamos falando aqui algo profético que está direcionado para o grande sábado do encontro, né? Aonde essa mulher mudou a história. Porque os projetos já estavam direcionados para essa mulher, para a morte. Você leu comigo aqui no verso de número 6, né, do número 5, de acordo com a lei de Moisés, uma mulher apanhada em adultério merecia ser morta a pedradas. Só que esses homens foram com o coração desejando ter provas contra Jesus. Jesus conhece o coração humano. Jesus sabe as intenções de um coração humano. Então Jesus sabia que de alguma forma eles queriam pegar Jesus em uma palavra contra a lei. Porque se Jesus fosse naquele momento contra aquilo que eles estavam tentando trazer, Jesus ia ser também acusado de ser contra a lei. Só que enquanto eles estavam ali, aí, o que é que você diz? O que é que você acha? O que é que você pensa? Diga-nos. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. E começou a escrever. Nós sabemos muito bem, não é que Jesus não deu atenção, Jesus estava esperando o momento certo de agir, de falar, porque estava vendo a intenção do coração daqueles homens. E por muito insistir, Jesus libera uma palavra poderosíssima. Ele diz: quem tiver sem pecado, que seja o primeiro. Nós sabemos que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus veio para esta terra para arrancar o pecado do homem, do mundo inteiro. Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha sido levado, não tinha cumprido ainda a missão, estava no caminho para cumprir a missão que era de morrer pelos nossos pecados. Você está me entendendo? E quando Jesus disse, aquele que estiver sem... Porque se eles dissessem que não tinha pecado e atirasse, eles já estariam pecando. Por quê? Porque eles tinham falhas, eles tinham erros, pecados. E nós sabemos que muitas vezes nós cometemos falhas. Não é assim? E por mais que você tente ali naquele ritmo, mas uma hora você fala uma palavra que muitas vezes não era para falar.
você fala de alguém, você age com atitudes de falhas. E nós temos que entender que na nossa convivência, em nossa volta, vão existir pessoas falhas. Talvez já perdemos muitas almas que eram para estar próximo de Jesus, mas a pessoa só olha para o defeito, a pessoa só olha para o pecado daquela pessoa, não entende a alma daquela vida. Quantas vezes alguém já saiu da igreja e alguém sem palavra de sabedoria, porque é sem palavra de sabedoria, chega para alguém e diz assim: se tu não voltar para a igreja, tu vai para o inferno. Aí a pessoa, em vez de querer vir para Cristo, ela fica com ódio, com ira, com raiva de crentes que não têm sabedoria de trazer uma alma para Cristo. Já pensou se Jesus fosse igual muitos? Taca a pedra mesmo, taca. Pode jogar a pedra, joga mesmo. Tá certo, tem que ir pela lei, tem que fazer isso aqui mesmo, tem que... assim. Mas Jesus usou a palavra de sabedoria, porque Jesus sabia que aqueles homens tinham falhas. Jesus não estava contra a lei, porque se Jesus fosse, naquele momento, a favor da lei, não era só ela que ia ser apedrejado, não. Todos teriam que ser, porque todos tinham falhas e pecados ali. Então Jesus usou dizendo: assim como eu tenho misericórdia com essa vida, terei misericórdia de todos vocês. Se vocês não tiverem erros ou falhas ou pecados, que sejam os primeiros a tirar a pedra. Porque se eles tacassem a pedra, eles estavam dizendo que era santos e sem falhas. Só que santo é só o Senhor. Esse é perfeito, esse é maravilhoso, esse é poderoso. Então Jesus sabe o poder do perdão. Jesus sabe o poder que a pessoa tem de colocar, de ser lançado ali como aquele que perdoa, porque o perdão quebra toda manifestação de ira sobre o coração de alguém. Jesus, quando chegava para as pessoas, a primeira coisa que Jesus dizia para aquela pessoa era: os teus pecados estão perdoados. A mulher que ungiu os pés de Jesus, Jesus falou isso. O paralítico de Cafarnaum, quando trouxeram o paralítico deitado em uma maca, e tendo fé, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: tem de bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. E muitos ficaram enfurecidos, porque diziam: por que ele diz os teus pecados estão perdoados? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Jesus, 100% homem, 100% Deus, liberou a palavra de perdão dizendo: perdoados estão teu pecado, porque ele estava perdoando. E quando ele disse isso, ele disse: como é que pode? Jesus disse: qual é o mais fácil? Dizer a este homem: o teu pecado está perdoado, ou dizer: levanta e anda? Porque Jesus sabia que ele tinha o poder de perdoar e também o poder de curar vidas. Nós podemos ver que paralítico, né, a Bíblia diz: filho, o teu pecado está perdoado. Homem, o teu pecado está perdoado. Então a Bíblia diz, para alguns ele diz: não peques mais. Para outros diz: teu pecado está perdoado. Então Jesus sempre foi nas vidas perdoando aquilo que ele tinha cometido. Assim como esta mulher que nós acabamos de ler aqui, que acabamos de falar, quando Jesus diz: mulher, cadê os teus acusadores? Porque o que mais vai existir são pessoas para te acusar. O que mais vão existir são pessoas para te apontar, para te julgar, para te amaldiçoar, para te apredejar, para te humilhar. Mas a Bíblia diz: quem atentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Então, se é Deus que nos justifica, se é Deus que já nos perdoou, por isso que tem muitas almas aí que não querem mais voltar para a igreja. Por isso que tem muitas almas aí que não querem mais saber de Jesus. Porque outras pessoas atiraram pedra, outras pessoas apontaram dedos,
Outras pessoas acusaram, humilharam, maltrataram, expulsaram as almas. Nós temos que saber que nós, como seres humanos, vamos cometer falhas e erros. Isso não quer dizer que devemos matar as almas. Quantas pessoas que já saíram da obra e dizem: eu não vou voltar porque se nem a pessoa que está perto de mim confirma em mim e diz que Deus não me ama mais, o que é que eu vou fazer nesse mundo? Para que eu vou viver nesse mundo se nem o próprio Deus que eu sirvo me ama mais? E o que é que a pessoa faz? Tira a própria vida, entra em depressão, faz besteira. Nós precisamos entender que as almas estão sedentes. Nós precisamos entender que Jesus morreu por todos, para muitos. E precisamos entender que falharemos, cometeremos falhas, mas ele diz que ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Ele diz: entre em teu quarto, fecha a porta, ora o Pai em secreto e ele te recompensa em secreto. Se você quer algo para falar, fale com Deus. Fale com Jesus. Porque ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar sempre está bem perto. Então, se você quer falar com ele, fale com Jesus. E ele é fiel para perdoar os teus pecados. Ele disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ela disse assim: ninguém, Senhor. Jesus disse: pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E não peques mais. Vai e não peques mais. Eu quero te convidar, você que está nos ouvindo aí, talvez você se decepcionou com muitas coisas que você enxergou. Talvez você muitas vezes olhou para a vida de alguém e disse: olha aí, eu estou tentando dar certo. Para de olhar para a vida dos outros. A sua visão tem que ser no altar, tem que ser em Cristo, tem que ser em Jesus, tem que ser nesse que é poderoso. Sua vida tem que estar aqui, ó, na palavra. Essa palavra é o que tem direcionado vidas e mudado história. Começa a olhar para Cristo, começa a olhar para Jesus de uma forma gloriosa. E você vai ver que ele é fiel para perdoar os teus pecados.